que eu vou... Quanto que nós vamos transferir isso? Como que a gente repassa? Porque é difícil repassar precificação, tudo isso. Né? Vai ser o cardápio inteiro ou só alguns itens? Aí nós colocamos assim, beleza. E ficou rodando aquela coisinha assim e tal, foi dando certo, mas assim, nada demais. Eu fiquei quietinho, tá tudo certo, pelo menos era uma outra... Eu tava pensando assim, uma outra fonte de publicidade, de comunicação. E ficou ali. Aí quando veio a pandemia, né, Bombou. meu querido? A pandemia deu uma virada de chave em relação a essa condição tecnológica, que todo mundo estava em casa, precisava pedir, o consumo mudou, a ideia, consumo na internet mudou, os nichos de gastar o dinheiro, como que o pessoal estava gastando dinheiro é diferente, podia né? gastar com viagem, com isso, começou a gastar mais em casa, né? Se eu falar pra você que aumentou coisa de 500%, é absurdo. Na pandemia. Uau. Lógico que na época... O apelo também à saúde, né? Na pandemia trouxe, né? A gente viu tanto que ter saúde era importante, né? Aí a gente começou a dar uma investida naquilo ali, na forma de entregar, na garrafinha, porque era assim, muito precário na ideia nossa, que a gente não ia botar dinheiro em embalagem. Vou colocar ali pra ver se vai dar ou não. E aí você viu que cada vez os clientes ficaram muito mais exigentes, né? Então assim, quando você começa a rodar muito e a tecnologia, isso já existia em São Paulo, não tinha muito aqui. Aqui em Cuiabá, você sabe que a gente ia acreditar que o Uber ia dar certo? Antigamente era assim, você ficava com medo. Do mototáxi. Do mototáxi, né? Vai dar certo? Vai dar certo o iFood? Vai dar certo aqui? Aonde? Então assim... antes de tudo, então essa chave que virou deu muito certo para esses nichos de mercado. E a operação de entrega sai da matriz ali do centro de distribuição? A gente tem uma vantagem que a gente tem lojas em todos os shoppings, então a gente tem lojas na região de Cuiabá inteiro. Então a gente pulverizou. Então, assim, pulverizou... lá, dependendo do endereço do cliente, você já direciona puxa ali de uma loja, puxa de outra loja. É mais fácil, porque aí a qualidade do suco chega lá. É difícil, assim, a gente tenta chegar à qualidade que tá ali, né? Eu tava inclusive, eu tava falando pro... Eu ia trazer... sabe, né? Ele também sabe. Sim, eu ia trazer aqui o suco, não é brincadeira, não. Mas, assim, eu fiquei com medo do horário de chegar aqui... uma loja que abre 7 horas da manhã é lá da Brigadeiro, que é lá da Popular. Então eu fiquei com medo do tempo, de quanto tempo que ia ficar aqui, quanto tempo que o suco ia ficar decantado e tal. Aí você fica com medo, receio com relação a tudo isso, né? A gente é cristão, vamos liberar perdão. Exato. Vamos liberar Vamos perdão. acreditar, né? Tem que ter fé. Felipe, não, mas é verdade. Agora eu tô entendendo quem trabalha na que operação e o que cada um ali faz? Você fala assim, na gestão, na operação em si. Você eu sei que deve ser o suqueiro, o que mais? Cara, a gente tem, na parte da diretoria hoje, a gente tem toda a parte administrativa, financeiro, jurídica, tudo interno, contábil, a gente não tem nada externo, é tudo interno. A gente... Mas quem tá ali, sua mãe, seu pai? A gente divide ali, meu pai, minha mãe, eu e minha esposa, Jéssica. E a gente tem essa base ali com as nossas, a gente fala nossas meninas, né, do escritório. A gente tem ali 4, 5 meninas trabalhando com a gente, estoquista, financeiro, contábil, a Bruna, a Cristina, a Mari. Mas na família, como que é a divisão? Enfim, a gente, essa parte a gente acabou pulando um pouco, não sei se vai ficar muita coisa pra falar, mas assim... Livre. Quando a gente, meus pais finalizaram tudo isso, deu certo, tal. Eles ficaram com essa ponte da fazenda. Essa ponte da fazenda, nós ficamos... Meu pai ficou 15 anos pegando todo o faturamento, o rendimento disso aqui e aplicando na fazenda. Porque ele não queria perder a fazenda também. Ele tinha um apego emocional. Emocional, a vontade de tudo. E mexer com a fazenda em si, com a operação da fazenda, enfim. E ele aplicou também toda a parte da gestão de empresa mesmo na fazenda. Então não ficou aquela fazenda de colono, ficou uma fazenda de empresa mesmo, uma empresa fazenda. Então ele sempre buscou nesse nicho. A gente tem a gente mexe com gado de elite lá, tem uma genética de 23 anos, entendeu? Então assim, ele sempre fez essa ponte. Então ele sempre ficou lá durante muito tempo investindo nas duas, e daqui mais pra lá e tal, enfim. E
virou, né? Deu certo aqui, e aqui deu certo também, e ficou. Aí chegou um tempo, assim, que ele falou assim, e agora, pra onde que eu vou, né? Só sou eu e minha esposa, que é a minha mãe, ele e minha mãe, pra onde que eu vou? Aí me questionou e questionou minha irmã. O que vocês querem fazer, onde vocês vão, pra onde vocês vão? Eu tava fazendo veterinária, minha irmã já tava formada também em veterinária, e aí chegou e falou assim, não, a gente não quer veterinária mais, a gente quer mexer com suco mesmo. E aí nós entramos dentro de cabeça no suco, né? Ah, então sua irmã também trabalha? Trabalhava, tava junto, agora ela seguiu, tá casada, tem 2 filhos, tá morando em Aracaju, mas também tem uma casa de suco lá que chama Morangali, lá em Aracaju. Ela sim. Morangalho. Conseguiu Bonito, Morangali. né? Suco Morangalho. Suco Morangali. Você entendeu? Ela deu continuidade ao legado dos nomes estranhos. Estranhos, viu? Aí o que aconteceu? Nome bom. Ela chegou, aí ficou só ficou eu aqui com meus pais e minha esposa. Eu já tava numa fase assim, meu pai falou assim, e aí, o que vocês vão fazer, o que você vai fazer? Eu fiquei instalado mesmo no suco, entrei de cabeça, fiz administração, coisa que eu falei assim, eu jamais vou fazer administração, eu tenho 2 professores em casa, cara. Paz, é a pior besteira quem fala isso, quem tá com dúvida pode fazer, porque todo mundo precisa de uma administração na vida. Ou algum MBA com uma relação disso aí, porque, cara, é muito bom. O Johan, muita gente não sabe, mas ele faz administração de grupo de WhatsApp. Formado em administração de grupo de WhatsApp. Vendo? Ô, Sapo, você não dorme, não? Adiciona uma pessoa e quica uma pessoa como ninguém. É mesmo absurdo isso aí. Johan, parabéns, tá? Orgulho. E aí a gente... isso tudo dá um norte pra você saber como é que é, de que forma... Dá nome aos bois, né? Porque assim, a gente tem uma comunicação, tem uma parte da administração que você faz instintivamente, porque você aprendeu, você sabe o que é, mas na administração você dá o nome àquilo ali, o que é, onde que vai, pra que lado vai, processos. Então assim, tudo isso começou a ficar mais claro pra mim o que eu queria mesmo. E aí eu fiz gestão... Abandonou a veterinária. Abandonei veterinária, administração, fiz pós-graduação em gestão de negócio também. E tudo voltado para a área administrativa, para o negócio. E começou a dar certo e eu comecei a assumir o suco com uma sucessão leve. Foi aquela assim, ó, toma aqui, eu vou virar as costas e tchau. Né? Ou eu quero agora, isso aí. Vocês estão juntos ainda, né? Você não fez a transição, né? Você não, foi já lá dentro do negócio. Existiu essa transição. Como, vamos botar assim, como diretor, vamos pegar o organograma. Quem é o diretor? Sou eu, já com essa transição. Só que meu pai tá ali também, sabe? Sim. Entendi. Não deixa de estar ali. Sim. E isso pra mim é uma gratificação, uma honra ele ainda ter a gente compartilhar disso. Inclusive a gente tava até falando ontem que assim, a gente tem uma amizade, uma cumplicidade tão grande de uma sociedade, é tudo junto, porém separado, sabe? O que é meu, o que é dele é dele. Só que é tudo uma mesma coisa só. A gente tá investindo aquilo ali, tempo, cabeça, dinheiro com essa relação. Então cada um no espaço. Quem tá assistindo, inclusive, é poderoso. Os episódios são poderosos por conta disso. Por causa... Você não precisa bater cabeça para aprender, você pode aprender com a história dos outros, né? Isso. E um dos grandes segredos de uma transição bem feita é o que a gente chama de overlap. Né? É diferente. Vou dar um exemplo. Sabe aquele cara que quando... aquela corrida que passa o bastão, né? A gente, inclusive, gosta sempre de usar passar o bastão. Você percebe que quando o cara tá vindo, correndo com o bastão, ele corre um tempo junto. O da frente, ele corre um tempo junto e aí ele passa o bastão. Ele não é assim, ele corre, o outro tá parado, encosta e o outro começa a correr. Bastão, né? Ou joga o bastão, ou ele vem correndo, o outro tá parado. Não, ele começa... Quando ele vê o outro vindo, ele já começa a correr. Então eles correm um tempo junto, passa, e o outro que passa o bastão ainda corre um pouquinho. Não freia de uma vez. Então tudo isso é para ilustrar que essa é uma transição de sucesso, né? É onde você caminha junto e naturalmente você vai...